Por fim, vamos trabalhar Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma escritora que ela é incrível. Eu confesso que eu passei algum tempo para gostar de Clarice Lispector e até mesmo entender. Aliás, eu passei a gostar quando eu passei a entender um pouco mais Clarice Lispector. Ela é de um intimismo, eu digo que verdadeiro. Para o intimista, tudo que fala é como se fosse uma espécie de busca do interior, fluxo, né? Aquele fluxo que é no interior, na essência, que ela, o que escreve sobre os sentimentos. E quando coloca no papel, coloca às vezes de forma desordenada. Daí a confusão que dá na mente da gente, que para não entender literalmente o que o escritor escreve. Por exemplo, existe um conto, O Ovo e a Galinha, de Clarice Lispector, que nem ela mesma entendia. Ela disse uma vez numa entrevista, uma das últimas entrevistas que a Clarice ela deu para a televisão antes de morrer, ela disse que, não sei, nem eu entendo. Ela era bem confusa, que ela vem de uma família, ela era ucraniana, né? Ela foi criada no Brasil, é uma mulher que ela viajou muito, ela casou e o marido viajava muito, ela também viajava, ela exerceu muito o papel de mãe, ela escrevia com os filhos ali, cuidando dos filhos, a máquina de datilografia nas pernas. Isso que ela passa, o papel da mulher, mas ela não passa aquela mulher que ela é conformada com a sua época. Né? Ela passa a ideia de libertação, ela passa a ideia da mulher que é vitrine do homem burguês, ela passa de tudo, mas automaticamente as temáticas que rodeiam a vida dela têm muito a ver com essa ideia do papel da mulher. Eu não estou dizendo que ela é uma conformada com a sua época. Ela é uma mulher revolucionária. Uma das últimas entrevistas que ela deu para a TV, ela fala muito das suas obras, ela fala do seu último livro, que já próximo de morrer ela escreveu, que foi quase a Hora da Estrela, um dos últimos livros que ela publicou ali, romances, pelo menos ela vai publicar, né? E o que motivava a escrever. Eu acho interessante que muito da vida do que era a Clarice Lispector aparece nas obras dela. Uma vez eu li uma reportagem que ela dizia que gostava muito de ir para restaurantes, que ela gostava de ver a forma como as pessoas comiam, às vezes um com voracidade, outros com menos, e ela escreve um conto desta forma. Ela gostava de verificar as pessoas comendo carne, né? Alguns com sangue ainda ali caindo e tudo mais. Quando ela escreve o primeiro romance dela, que foi Perto do Coração Selvagem, e ela coloca neste romance uma personagem que é a Joana. Tem hora no livro que a Joana ela representa de alguma forma, ela nasce sob o signo do mal, da maldade, né, que ela já traz em si. Então tem um momento que ela apresenta uma parte mesmo que vai ao restaurante e que nesse negócio e faz uma comparação com a carne sangrenta que ela adora. E na Hora da Estrela, que tem a amiga da Macabea, que o pai da Glória, amiga da Macabea, um açougueiro, ela fala da carne. Num dos contos do livro Laço de Família, tem um conto que ela fala de um homem mais jovem assistindo um homem mais velho comer e ele come com gana. Então, é esse o dia a dia da Clarice Lispector que vai para a obra dela. É essa a ideia do intimista, né? Porque ela fala do que sente. Eu sempre digo, é como se fosse um vômito, né? Ela sente, ela está ali, está preparando, e quando ela joga é de uma vez. E é bem complicado. Eu vou escolher falar aqui com vocês sobre a obra A Hora da Estrela e alguns contos de Laços de Família. Porque para o vestibular, esse vestibular que já está em cima, que nós temos que ver muitas coisas, nós precisamos ser rápidos. Não dá para trabalhar tudo. Primeiramente, reforçando exatamente o que é Clarice Lispector, são processos interiores, é essa ideia do intimismo, esta questão do fluxo, né, de consciência, que eu acabei de falar, que há nas obras dela.
Suas personagens representam o cotidiano. Realmente, na maioria das vezes, são mulheres. Na maioria das vezes, mas um ou outro conto nós temos um homem. Essas mulheres representam, às vezes, o tédio do dia a dia, o desgaste, mas de alguma forma isso pode ser recuperado, superado ou não. Às vezes, destas mulheres representam o perfeccionismo da lida do dia a dia. Outra coisa que apresenta também o papel de mãe e como a sociedade via a mulher como a procriadora e só via quando ela era mãe, naquele momento, né, que paria criança, que estava ali naquele afã e depois muda. Também, em muitos contos, por exemplo, como Felicidade Clandestina, que é um outro livro de contos, que eu não vou trabalhar aqui, trabalha a questão da instrução, do conhecimento, do livro. Ela vai trabalhar de tudo um pouco, né? Então, a Clarice, ela tem esse dom de perceber a vida, de perceber a realidade. E há um desequilíbrio. E realmente a gente percebe ela mostrando que em determinado momento da vida tem esse desequilíbrio e isso pode provocar uma transformação. Então, esse desequilíbrio geralmente acontece quando a personagem ela percebe o que está ao seu redor, que ela vai trabalhar essa questão da percepção do momento, da epifania, né? Essa epifania, ela é comum nas obras da terceira geração, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Por exemplo, o que é uma epifania? É aquela revelação súbita. É quando a pessoa não percebe o que está acontecendo, tem uma nuvem, né, vedando, e de repente há um esclarecimento, uma revelação súbita. Em Guimarães, por exemplo, agora eu lembrei disso, eu vou contar aqui. Eu falei para vocês sobre a obra de Grande Sertão Veredas, do Riobaldo. Tem um momento de epifania do Riobaldo. Qual é o momento de epifania? Tem um momento que ele e Reinaldo, que era o Diadorim, eles vão para uma determinada região, são jagunços, então eles nadam e eles conseguem entrar numa caverna, encontram a caverna e entram nesta caverna. E eles descobrem que tem um altar, né, de uma santa lá, que o Riobaldo, eu não lembro qual é a santa, o Riobaldo queda-se e fica ali rezando. Neste momento, Diadorim chega perto de Riobaldo e Riobaldo agarra as pernas de Diadorim. E ele tem aquela revelação súbita da paixão que ele sente por Diadorim. Ou seja, aquilo que vinha atormentando, que era obscuro, que ele não entendia o que estava acontecendo, quando ele se aproxima, que ele vê, ele entende. E Diadorim sai correndo. E isso lá em Grande Sertão Veredas, que nós vamos ver também nos contos de Clarice Lispector, no romance, os romances dela, a gente percebe. Então, no geral, as mulheres elas passam por as personagens, né, não são só mulheres, por uma fase de desequilíbrio quando elas percebem a realidade, o cotidiano, o que oprime, o que sufoca, o que suga, porque no geral tem esse papel da mãe, da dona de casa, da esposa, que ela é sugada, de alguma forma ela é sugada. Então tem um momento que ela percebe tudo isso. A outra situação importante, as criaturas de Lispector vivem em estado crítico de sensibilidade de urgência, sentimentos de solidão, de abandono, de culpa, de júbilo e o autoconhecimento que as põe em contato com o mal, com a inveja que trazem em si. Ainda há pouco eu disse que a Joana, que é a personagem do primeiro romance da Clarice Lispector, ela é uma personagem que ela nasce sob o signo do mal. E justamente por quê? Porque é esse sentimento de abandono, de solidão, de culpa. A Joana, desde cedo, ela perde a mãe. Passa a ser criada pelo pai, depois o pai morre, ela passa a ser criada pela tia. E ali vai criando uma espécie de inveja, ela passa a ter inveja do que a tia tem.
E ela passa a fazer coisas terríveis, né? A roubar, vai para o supermercado e rouba as coisas da tia. Então ela passa a fazer coisas terríveis, mas a tia passa também a fazer, a aprontar com ela, faz o tio expulsá-la de casa. Depois a Joana casa e o marido a atrai. Ou seja, é um monte de coisa que acontece. Ela termina sozinha, ali em rumo de, em busca de alguma coisa que não a preenche. Ela é o coração selvagem, não é? Então, as mulheres geralmente passam por isso. Quando há a maldade, é porque é motivado por alguma coisa. Ou inveja, ou solidão, né? Em busca também de se conhecer, de saber quem é. Outra coisa, a captação do instante configura-se na obra de Clarice Lispector uma obsessão. É uma obra, são obras que trabalham a questão do cotidiano, de entender. E são obras intimistas, né? Que falam do sentimento. Então, é captar o momento. Eu falei para vocês que a Clarice ela gostava de ir para os restaurantes e analisar as pessoas comerem. É o instante, é o momento. Então, ela é essa percepção que ela passa desde o menor ao mais velho, seja o adolescente, seja o velho, seja a mulher, dona de casa, o que passa na vida de cada um, ela capta e ela traz para as obras. Olha a poesia de Clarice Lispector. Você pode, quando você lê, de cima para baixo é um sentido, de baixo para cima é outro. Mulher é incrível. Não te amo mais. Estaria mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimenta um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Lendo de baixo para cima. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estaria mentindo dizendo que não te amo mais. Clarice Lispector. Eu aprendi a gostar de Clarice Lispector. De uma mente incrível. Entre as obras que me chamam a atenção, A Hora da Estrela. Nós temos aqui de 1977, vai ser o ano que a Clarice Lispector vai morrer, um dos últimos romances dela, e é uma obra que ela cria a Macabea. Só lembrando que a Macabea às vezes aparece na obra dizendo que o romance é Macabea, não é? Mas é A Hora da Estrela, e a gente já pergunta o que é A Hora da Estrela. E justamente qual é o momento que aparece a Hora da Estrela. Temos também uma ideia de metalinguagem, predominantemente. Temos a literatura falando da literatura, temos a criação falando da criação. Tanto é que ela coloca dentro da obra o escritor Rodrigo S.M., e esse escritor Rodrigo S.M. é a própria Clarice, e ele se torna também personagem, porque é um escritor dentro da obra. Complicado dizer se é um alter ego, e passa a ser um alter ego, porque a própria Clarice está ali dentro escrevendo, e esse Rodrigo S.M., ele está dentro da obra, e um dia ele vê no canto de rua do Rio de Janeiro uma nordestina. E justamente nesse papel da nordestina, nós vamos ver o ser inadaptado para viver numa cidade como aquela. Então, muitos seres, eles não estão adaptados a viver num mundo que ele é agreste, que ele é difícil. E esse escritor, ele quer escrever, que ele coloca o nome de Macabea, mas ele enrola umas 20 páginas sem escrever. Se você não tiver paciência, você não vai até o fim. Então, é uma obra não linear. E justamente quando ele passa a escrever, ele cria a personagem Macabea, que é um personagem que nós temos muita pena. Pena ou raiva.
porque é tão inocente, mas é tão burra que você não entende. Então, a Macabela é criada por uma tia, não lembra nem dos pais dela, tia muito carola, né, católica aos extremos, que a menina passava muita fome, pegava muito cascudo, adorava goiabada, comia um pedacinho que seja de goiabada, nunca aprendeu nada, a tia tentava rezar, ela rezava por instinto, mas ela nem sabia o que era rezar, quando a tia morre, ela deixa de rezar, e quando a tia morre, ela se muda para o Rio de Janeiro e ela vai trabalhar como datilógrafa, mas nem para isso ela servia, porque o chefe dela, por vários momentos, chamava a atenção dela, porque outra coisa, ela era muito descuidada consigo mesma. A roupa tinha mancha, ela não tomava banho, ela era fedorenta, ela morava com outras moças num quarto muito ruim, né? Num lugar muito ruim, com outras três Marias. Ela mal comia, né? Ela não sabe nem quem era ela. Toda a vida ela olhava no espelho, ela sabia que ela gostava de Coca-Cola, que ela era virgem, não é? E que ela era datilógrafa. Então era uma personagem pobre, coitada. E um dia ela encontra um namorado. Ela arranja um namorado, que é o Olímpico, que é um safado, né? Safado, assim, dizer que um dia ia ser deputado, que tinha vergonha da origem de nordestino dele, mas ele era um metalúrgico, que ele já tinha cometido crimes, mas nunca disse para ela, e passa a namorar a Macabé. E muitas coisas acontecem, por exemplo, tem um dia que eles vão ao jardim zoológico e ela se mija toda porque ela vê o animal. Tem outro dia que eles estão passeando e tem uma poça d'água. E ele vai mostrar que ele é forçudo, tenta levantar a Macabé, e ela cai de cara na lama. E ela ainda pede desculpas. Tudo ela pede desculpas. É mesmo quando o chefe dela foi demitir. Eu vou demitir a Macabé, não tem condições. Quando seu Raimundo chegou para demitir a Macabé, ela pedia perdão e aceitava tudo, e ele não demitia. Mas o que acontece? O Olímpico se engraça pela Glória, que era mais quartuda, né, aparentemente mais parideira que a Macabé, que era mirrada. E o pai dela era dono de um açougue, e o Olímpico adorava tudo que era de açougue. Então, ele deixa a Macabé e fica com a Glória. A Glória, né, com pena da Macabé, mas antes disso a Macabé está muito mal, tosse muito, ela se alimenta muito mal, às vezes toma um cafezinho com um pinguinho de leite. Ela resolve ir ao médico e empresta o dinheiro da Glória para ir ao médico. Então o médico diz que ela está com tuberculose. Mas ela não sabe nada, ela não sabe nem o que é tuberculose. Aí ele diz, olha, você tem que comer um bom prato de macarronada. Ela não sabe nada, todo mundo se irrita com ela, o médico se irrita com ela. E aí, um dia, a Glória, até com pena, diz para ela ir na Madame Carlota, que a Madame Carlota, que é uma mulher que adivinha as coisas, vai adivinhar o futuro da Macabé. Ela vai, e a Glória indica onde é e tudo mais. Quando ela chega na Madame Carlota, a Madame Carlota diz que a vida dela vai mudar depois que ela sair dali, que ela vai arranjar um gringo, né? E que ela vai ter êxito, né? A vida vai arranjar um gringo, vai casar e vai ter êxito. Tudo bem, ela sai. Quando ela coloca o pé na calçada para a rua, vem uma Mercedes-Benz amarela, tá aí o gringo, né? Louro, e mata a Macabé. E quando ela morre na posição fetal. E justamente umas míseras pessoas cercam a Macabé, o cadáver dela. Que é justamente o momento que ela percebe a epifania, que ela é um ser. Que justamente essa ideia do ser. Ela percebe que ela é alguém. Que ela diz, eu sou e eu sou. E é justamente a hora da estrela, o momento que umas míseras pessoas passam a entender que a Macabé, ela existe. Então, nós vamos ver alguns trechos aqui da obra, que diz o seguinte. Antes disso, o narrador é um dos personagens do livro, né? Que eu já falei para vocês. Entretanto, ao apresentar-se não só como narrador, mas também como criador da história, problematiza a essência da literatura, que é a metalinguagem de ficção, que exige na criação arbitrária do real.
O narrador retarda bastante o início da narração da história de Macabea, vinculando esse adiamento a um auto-questionamento radical. Questionar mesmo. Quase 20 páginas. Em muitas partes do livro, a fala de Olímpio e Macabea beiram às vezes ao absurdo, mas no contexto da obra adquirem o sentido de humor e sátira social. Vamos ver isso aqui. Olha só, diz assim: você endoidou, criatura? Você até parece mulher de marinheiro. Aí ela diz, isso é a Glória falando com ela. Ela diz, sou moça virgem, não sou mulher de soldado e marinheiro. Me desculpe eu perguntar, ser feia dói? A Glória pergunta. Nunca pensei nisso, acho que dói um pouquinho. Mas eu lhe pergunto se você que é feia sente dor. E a Glória, eu não sou feia. Então, observe como era o contexto. Aqui, hoje, pensou ela, hoje é o primeiro dia da minha vida. Eu sou, eu sou, eu sou. É por isso a posição fetal. Algumas pessoas brotaram no beco, não se sabe de onde, e haviam se agrupado em torno de Macabea sem nada fazer, assim como antes pessoas nada haviam feito por ela, só que agora pelo menos a espiavam, o que lhe davam uma existência. Na próxima aula vamos ver um livro de contos, Laços de Família, alguns contos desse livro.